Você já percebeu que fazer a coisa certa muitas vezes acaba tornando a vida mais difícil? Quando você evita um confronto, as pessoas te chamam de fraco. Quando você escolhe perdoar, você é chamado de bobo. Quando você é honesto, te chamam de inocente. Mas Jesus, quando ele veio aqui, ele disse que a nossa vida não seria tão confortável assim. Ele não prometeu conforto. Ele prometeu que nós teríamos uma vida com sentido. Eu sou o Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente fala de pequenas coisas que são essenciais para a nossa caminhada. Pois bem, nós chegamos agora no último episódio desta pequena série sobre as bem-aventuranças. E hoje a gente chegou no texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 9 até o verso 12. Durante esse período, esse tempo, a gente vem conversando sobre as bem-aventuranças e entendemos que elas não são uma lista de coisas, mas sim uma série de coisas que Jesus falou que aconteceria na vida daqueles que estariam caminhando em direção ao reino. E essas coisas demonstrariam que a pessoa estaria sendo transformada por ele. Pois bem, o verso do trecho de hoje, os versos, né? Um deles vai dizer, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador não é apenas aquele que gosta da paz. Você gosta da paz. Eu também gosto de ficar em paz. Mas quando você diz pacificador, é aquele que entra até mesmo, é capaz de entrar até mesmo num conflito para trazer a paz. É aquele que promove a paz. E trazendo para os dias de hoje, isso é muito controverso. Nos dias de hoje, onde você vê pessoas, a gente na verdade não pode ficar por baixo, né? Numa discussão, seja numa rede social, seja até mesmo na família, você não pode ficar por baixo. Quando falam mal do seu político, quando falam mal do meu time, a gente não pode. E a gente tem que defender, a gente tem que fazer isso e aquilo, né? Agora, quando Jesus ele vem falar, felizes os pacificadores, ele vem demonstrando que a pessoa que é transformada pelo Espírito Santo e por ele, ela vai chegar no nível de ver um conflito e ela vai entrar naquele meio para tentar trazer a paz para aquele povo, para aquela situação. E aí você percebe que as outras bem-aventuranças, elas vêm fazendo um alicerce para chegar também neste ponto. Afinal de contas, você precisa ser manso para poder ser um pacificador. Como é que alguém vai conseguir fazer isso sendo que não consegue perder uma discussão? Afinal de contas, você também precisa entender um pouco o que é a justiça de Deus, o que é ser misericordioso, e também se auto-reconhecer como pecador, como alguém que precisa da graça e da glória de Deus. Dessa forma, Jesus ele fala assim, olha, felizes são os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque um filho reflete o caráter do seu próprio pai. E o caráter de Deus é esse: misericórdia, mansidão, paz. Jesus ele fala assim, eu vim para que vocês tenham paz. E aqui ele traz que um filho de Deus, a pessoa que vai ser chamada de filho de Deus, seria um pacificador. É difícil porque alguns se auto-intitulam filhos de Deus, servos de Deus, e promovem guerras,
em diversos aspectos e você sabe muito bem disso e a gente não vai perder tempo falando deles. Mas são exemplos para a gente entender que nem todo aquele que se autotitula filho de Deus é realmente um filho de Deus, porque os filhos de Deus é um pacificador. E aí Jesus, ele vem demonstrando, ele coloca isso, mas por trás de, não quer dizer que você vai ser alguém que vai permitir de tudo. Que vai permitir que aconteçam as coisas, porque eu quero paz, então eu vou ficar quieto, não vou nem me misturar. Não é isso. Na verdade, você vai saber que em alguns momentos você precisa realmente ficar em silêncio para não aumentar o conflito. Em alguns momentos você precisa entrar no meio e falar para que aquele conflito não aconteça. Aí vem a sabedoria vinda de Cristo. Mas aí Jesus não parou por aí. Ele continua falando que é bem-aventurados, agora vai ser um trecho bem difícil, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ser perseguido. Jesus falou, olha, feliz é quem é perseguido. Mais uma vez, duas coisas opostas. Quem é perseguido nunca é feliz. Mas aí ele fala, olha, que se você está sendo perseguido porque você está sendo justo, então você vai ser feliz. Sabe aquela justiça que a gente falou esses dias lá atrás? A justiça de Deus. Feliz é aquele que busca essa justiça, reconhecendo que ele mesmo precisa da misericórdia de Deus. E ele consegue então estender essa justiça para as outras pessoas, uma justiça não igual a deste mundo, mas uma justiça diferente, misericordiosa, mansa e pacificadora. Feliz é aquele que vai ser perseguido por causa disso, porque quando você então começa a ir atrás desses pontos, você começa a seguir, as pessoas começam então a te perseguir. Quando você começa a ser mais manso, a exercer a misericórdia, você sabe quem você é, e quando você então começa a ver que você é um pobre de espírito, as pessoas começam a te olhar de uma maneira diferente e aí Jesus fala, olha, você vai chegar a ser perseguido por estar seguindo este caminho, mas você é feliz. E sabe, se você reparar nesse texto, no final fala assim, deles é o reino dos céus. No início diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora Jesus termina de novo falando, olha, bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus inicia e termina as bem-aventuranças ali. O reino de Deus é o que permeia todo esse capítulo, esse trecho. Porque, independente da caminhada, quando você começa, você tem que olhar, é o reino de Deus que eu quero. E aí, durante a caminhada, você vai vivendo, você vai sendo transformado, chega no final, você é perseguido, mas você não perdeu o foco de que você está indo e você já tem o reino de Deus. Jesus, ele até continua, olha, felizes vocês serão porque vocês estarão sendo perseguidos, vão falar mal de vocês, vão fazer de tudo, mas fiquem felizes, exultem de alegria. Aí Jesus cita a alegria. Exultem de alegria, porque o galardão de vocês, o prêmio de vocês é muito maior. Paulo, ele cita lá em 2 Coríntios 4,17, ele fala, olha, as coisas que a gente passa por aqui não chegam nem perto daquilo que a gente tem lá na frente para alcançar. Mais ou menos isso ele diz. E Jesus fala, olha, se você passar por tudo isso, você vai estar, quando você for perseguido, vão falar mal de você, vão caluniar, talvez por causa da sua opinião, talvez por causa de diversas coisas, você vai ser perseguido. Mas veja, o galardão de vocês, o prêmio de vocês é muito maior. E ele também cita, se você vai ser perseguido por causa dele, do próprio Cristo. Se você está sendo talvez caluniado, estão falando ou
perseguindo você na escola, no trabalho, porque está seguindo os ensinamentos de Cristo, Jesus já falou: olha, feliz é você. Feliz é você porque o prêmio seu já está guardado. E foi isso que aconteceu com os profetas, ele diz isso. Foi isso que aconteceu depois também com os apóstolos. Foi isso que aconteceu com vários mártires durante a história. Durante essa caminhada que a gente veio aprendendo sobre as bem-aventuranças, né? A gente entendeu que mesmo que você chegue a sofrer, você nunca estará abandonado por Deus. Em todas as etapas, na etapa de que você se reconhece como um pobre de espírito, quando você chora por você saber quem você é, quando você busca mansidão, você se torna manso, quando você é misericordioso, entende a justiça, busca ser pacificador. E agora, dentro de uma perseguição, em nenhum momento Deus está abandonando você. Seremos sofredores, mas nunca abandonados. O convite de Cristo dentro deste pequeno estudo que a gente fez, talvez voltar lá no começo e entender que é o reino de Deus. Este é um resumo do reino de Deus. Um reino de justiça e de misericórdia. Não de vingança, não de calúnia, não de insensatez, não de máscaras, de capas, mas de pessoas que sabem quem são, pessoas que sabem quem podem se tornar se colocarem nas mãos de Cristo, pessoas que olham para o próximo e estendem a mão, porque sabe que um dia Cristo estendeu a mão e segurou a mão dela. E ao estender a mão para o próximo, estende a justiça de Cristo, junto com a misericórdia, porque elas não se separam, e promovem a paz. Obrigado porque você caminhou comigo durante esse período, esse estudo. Que você possa, então, meditar cada vez mais nas palavras que Cristo veio falando. Leia, releia de novo esses textos. Você vai descobrir coisas muito maiores do que aquilo que a gente conversou aqui. Comente também sobre o que você viu, sobre o que você acha também sobre esses textos. Traga ideias também. Ouça aquilo que Cristo tem falado com você. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você, para finalizar, é: que tipo de felicidade você tem procurado? Que tipo de felicidade você tem procurado? Jesus está transformando o seu coração e o nosso coração. São pequenas coisas, mas que são necessárias para a gente continuar nessa caminhada até o reino. E caminhando até o reino, você já está no reino. Lembre-se sempre que o essencial da vida está nas minúcias.